Tudo bem? Se apresenta para quem não te conhece, onde você está. Na verdade, Bem, eu sou a convidada dela, não é ela que é minha convidada, eu sou convidada dela. e que convidada de honor, né? Que eu tenho. Uma bênção. Pastora amada, primeira vez que ela me vê e que eu vejo ela pessoalmente, assim, por live, né? Mas, na verdade, eu já conheço ela, uma pastora muito abençoada, a pastora Naira, porque eu fiz todo o vídeo dela. Foi bem interessante, pastora, porque eu primeiro te conheci aqui em casa e meu marido não sabia. Eu estava fazendo academia de pregadores com o seu curso de gestão emocional, que é muito bom, já tenho até o certificado. Terminei tudinho rapidinho. E, na verdade, aconteceu que depois ele falou assim, uau, tem uma pastora muito boa aqui, eu quero que você escuta. E ele me mostrou a foto. Quando ele me mostrou a foto, eu falei, eu já tenho até o certificado dela, eu já Sim, conheço a minha ela. E ele, professora está me aí apresentando, eu minha falei pra professora. ele. Ai, que bênção. Bom, me apresento. Sou a pastora Tatiana, estamos pastoreando pelo amor e pela graça e misericórdia do Senhor aqui na Espanha. Nós estamos localizados em Valência, onde nós estamos já desde 2007, chegamos nesse país e estamos aqui, né, pelo Senhor, fazendo a obra e a vontade dele neste lugar. E para mim é um prazer poder estar com vocês hoje conectado aqui online, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção essa live para todos nós. Nós aqui, o povo da igreja está se conectando também, e para todo mundo. Pastor, é um prazer te conhecer. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Amém. Amém. Então, a pastora Tatiana, ela, até assim, quando eu estava dando aula lá, quando eu, assim, na conversa, né, não é bem aula, com o pastor Eduardo Reis, eu toquei no assunto de festa dos tabernáculos, que é um assunto que a gente vai Sim. falar outro dia, né? Que eu fiquei devendo lá também para o pastor Eduardo Reis, sobre o nascimento de Jesus. Aí ela falou, vamos falar sobre isso? Eu falei, nesse momento, aliás, hoje todo o povo que eu conheço lá de Israel já começou a me ligar, desejando, eles estão em quarentena, né, como nós, desejando uma feliz Páscoa, porque Páscoa em Israel são 7 dias. Então, lá eles já estão dentro da Páscoa. Inclusive, eu achei fenomenal que o cônsul de Israel no Brasil, ontem, ele deu uma declaração, olha, que é uma pessoa, assim, neutra, né? Ele não é um pastor, mas ele fez uma declaração, ele falou, nós estamos agora entrando no momento de Páscoa, e Páscoa falou o que a gente tem falado, né? Páscoa é tempo de milagre, nós acreditamos que algo vai acontecer, assim como aconteceu. Eu fiquei ouvindo assim, falei, gente, ele é o cônsul, né? Não é nem um pastor, não tem nada a ver com o espiritual, mas ele estava falando sobre isso. Então, Que aí nós benção. ficamos o quê? Nós mudamos para o assunto Páscoa. Sim. E perdemos 1 hora de aula que corrompeu o arquivo, acredita? Mas, Ai, que mas tem pena. muitas horas, de aula. Tem a aula do Sim. pastor Eduardo Reis, essa ficou Aham. salva. Tem a parte Legal. 1, que eu disse que é de Gênesis até Esdras. Essa está salva lá no meu canal no YouTube. Agora, o dia que eu marquei para dar de Esdras até Jesus, até Ah. Apocalipse, na verdade, esse dia, 1 hora foi perdido. Só ficou meia hora desse dia. Então a gente podia falar agora, né, pastora? É muito Achar tempo, o perdido? Encontrar o perdido? é verdade. Restaurar o que foi perdido. Vamos aproveitar essa semana de Páscoa, que é a semana de restituição também. Vamos restituir essa aula. É verdade, conversar bastante sobre o assunto e a gente vai recuperando o que foi perdido. Porque tem gente, eu não consegui assistir inteiro. E eu falando, não, tá lá no YouTube, tá lá no YouTube. Aí quando a equipe que cuida disso para mim falou, você nem sabe, o arquivo corrompeu, 1 hora foi perdido. Ah, Mas não. Pois eu então vou vamos falar. encontrar o perdido agora. Vamos. Então, você tinha uma pergunta, né? Sim, a gente estava estudando acerca de Páscoa, estava vendo os seus vídeos, né? E algo bem interessante que eu Peraí, estão queria falando que perguntar meu para. áudio tá baixo. Deixa eu ver aqui. E agora, Sim. melhorou? Fala aí do meu Não, eu áudio. escuto bem, eu escuto bem. Eu tô com fone de ouvido, eu escuto Não, bem. mas tem pessoas falando que o meu áudio tá baixo. É, Isso agora, se melhorou.
povo. Cada um responda aí se melhorou. Sobre travando, não está travando, não. Se estiver travando, é a tua conexão. A minha e a dela está bem, a conexão. Agora, sobre baixo, então, estão falando que está bem. Verifica, às vezes vocês falam que está baixo, o problema é o teu próprio telefone, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Mas que a questão é isso, que é melhor, tem mais qualidade. Pode ser o fone de ouvido, pastor. Às vezes com fone de ouvido fica melhor, tá dizendo o pastor Alain. Mas o meu tá longe, aí eu vou perder tempo. Então vamos falar. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta, que incluso nossos discípulos aqui, quando a gente estava estudando, fez também, né? E não sei se ele está online agora, e seria bem interessante. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa que celebrou Jesus com seus discípulos, né? Foi no mesmo dia que é da costume dele, no mesmo tempo, no mesmo calendário, ou Jesus celebrou antes, naquele mesmo momento, quando a gente vê que ele está celebrando a Páscoa e começa a falar da cena do Senhor? Foi no mesmo tempo da costume judia ou não? Então, deixa eu explicar. Jesus, ele veio, como ele mesmo disse, ele veio para cumprir, ele não veio para remover nada. Então, já era hábito dos judeus. Se você, aquela aula, eu mostrei como Jesus, desde sempre, ele subia, ele morava na Galileia, e ele subia com a sua família enquanto criança, que foi quando eu mostrei a Páscoa, quando ele subiu, quando ele tinha, lá em Lucas capítulo 2, quando ele tinha 12 anos, é a primeira Páscoa, não que tenha sido a primeira que Jesus subiu com a sua família. É a Páscoa que está registrada, mostrando que durante a sua infância, ele subia, que José e Maria subiam. Isso significava andar mais de 100 quilômetros, podia ser ou andando, a maior parte deles andavam. Essa caminhada durava mais ou menos uma semana. Por isso que tem os salmos, que são os salmos que eles cantavam enquanto subiam para Jerusalém. Era uma caminhada que eles faziam em famílias, nada tão assim drástico. Andava o dia todo, dormia, descansava e continuava a caminhada. Então, Jesus fez isso durante toda a sua infância, toda a sua adolescência. O que acontecia? Todo mundo que morava em Jerusalém ou fora de Jerusalém, até hoje, desde sempre, comemora a Páscoa por 7 dias. Então, o dia que Jesus, quando foi, aí eu mostrei naquela aula, essa Páscoa em que Jesus tinha 12 anos, que eu mostrei quando ele se revelou a sabedoria, né? O propósito dele, ele falar sobre ele ser filho de Deus, porque ali ele deixou muito claro, as pessoas não entenderam, mas ele deixou claro. Depois eu mostrei João capítulo 2, quando ele, no primeiro ano do seu ministério, subiu e ele falou sobre Páscoa ser tempo de santificação, porque ele tirou do templo os cambistas que estavam... O problema não era ser cambista, que isso era necessário, isso para outro dia eu explico para vocês, mas os cambistas estavam em lugar errado, eles tinham o local certo. Ou seja, a ganância subiu e eles estavam ocupando um lugar a mais. Eles não tinham que estar naquele lugar. Depois eu fui mostrando João capítulo 6, também a Páscoa da provisão, quando ele multiplicou os pães. Aquela multiplicação dos pães foi durante a Páscoa. A gente chega na Páscoa que você está me perguntando. Jesus chega, se você pegar os evangelhos e você pegar o subtítulo, desde o momento em que ele entra no burrinho, e ali ele é aclamado, aquele é o primeiro dia. Você vai ver em Bíblias boas, né, com Bíblia de estudo, geralmente tem assim, dia após dia da caminhada de Jesus na Páscoa. Você vai ver que ali são 7 dias que tem registrado, desde a entrada dele até esse momento que você está me perguntando. Isso fazia parte. Todo mundo que estava lá, Jerusalém estava super lotada. Jerusalém não tinha nem lugar para respirar, ficava super lotado mesmo. Tipo como a Meca fica, né, nos tempos de celebração. Então, Jerusalém estava super lotado. Jesus, quando ele chega naquele momento que você está me perguntando na ceia, essa ceia, até hoje, ela é celebrada. Essa ceia se chama Seder. S-E-D-E-R. Durante essa ceia, demora muito tempo.
por isso que os discípulos, eles dormiram. Porque a ceia em si, ela demora de 2 a 3 horas. Por quê? Porque não é uma ceia normal. E Jesus fez uma ceia normal com eles durante todos os anos do seu ministério, nos 2 anos. No 3º ano foi diferente. Tanto que ele começa João capítulo 13 dizendo: eu muito ansiei para tomar essa ceia com vocês. Porque aquela seria o tempo da plenitude, o tempo do cumprimento. Então, Jesus ansiava não só como homem, ele ansiava como Deus. Porque era o plano da salvação sendo executado. Ia começar a ser executado naquele momento. Na ceia já começaria. Porque dali ele iria para o momento que ele derramou o sangue pela primeira vez. É isso que eu falei na aula anterior. A gente acha que Jesus derramou o sangue só na cruz do Calvário. Peraí, o sangue de Jesus começou a ser derramado no Getsemane, quando ele suou, e no seu suor tinha filamentos de sangue. Eu até recomendei na outra aula para ouvir um áudio que o Juliano Som, eu tenho, eu não sei como disponibilizar, é um áudio que o Juliano Som, como médico, ele relatou todos, assim, tudo que Jesus passou fisicamente durante, a partir daquele momento do Getsemane até a cruz. É fenomenal esse áudio. Então, e tem outros médicos também relatando, mas o Juliano Som é o Juliano Som, né? Então ali eu gosto do áudio dele. Tem de outros médicos, mas eu gosto do áudio dele. Então, ele derramou o sangue na cruz, ali no Getsemane. Depois, vocês sabem que ele foi açoitado, foi o outro momento que ele derramou o sangue. Sabe que ele foi, a coroa de espinho foi cravada e o couro cabeludo é o lugar mais vascularizado que nós temos no nosso corpo, sangra muito facilmente. Então, ele derramou o sangue também naquele momento. O sangue de Jesus, eu digo que é um caminho de sangue. Estudar esse caminho de sangue, cada momento desse que eu estou falando, é algo fenomenal. É um resgate completo da história da humanidade. Jesus estava ali nos resgatando por completo. Mas a sua pergunta foi, ele celebrou a ceia num dia diferente? Não, foi no dia que todo judeu celebra, tanto que nada foi estranho. Quando ele falou com Judas, vai e faz logo o que você tem que fazer, sim, ele estava em João capítulo 13, isso. Em João, eles estavam ali no meio do Ceder, no meio da cerimônia. O que implica nessa cerimônia? O que acontece nessa cerimônia? Nessa cerimônia, sim, aí queremos chegar. Nessa cerimônia, eles contam o que chama Haggadah. Haggadah é H-A, né? D-A e Haggadah, do jeito que eu estou falando. O que é Haggadah? Haggadah é o relato da história de Êxodo, das pragas até a Páscoa, até a ceia, até o momento, até a última praga. Então, do início da praga, as 10 pragas, do início da praga até a última. O que eles fazem nesse Haggadah? Para você ver que todos os elementos estavam ali na mesa de Jesus. Tinha o cordeiro, porque foi estabelecido isso. Você vê que ele mandou que Pedro e os outros discípulos, e mais um, que fosse comprar o cordeiro. Era necessário uma mesa para você celebrar com a tua família. E ali ele escolheu a casa de João Marcos, a casa de Maria. Era necessário. Então, o cordeiro foi comprado, representando ele mesmo, de que ele era o cordeiro de Deus. Tinha 5 cálices ali na mesa. Cada cálice eram 4 cálices que representavam a redenção, cada uma das redenções, porque se você pegar Êxodo capítulo 6, ali fala, eu vou te tirar do jugo da escravidão, eu vou te tirar das cargas do Egito. Ele fala de 4 níveis de redenção. Redenção financeira, redenção física, de identidade, redenção da alma e redenção do espírito. Então, 4 níveis de redenção. O 5º cálice ninguém mexia. Até hoje, judeu que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, na sua mesa ele tem o cálice que ele chama cálice de Elias. Esse cálice de Elias, eles creem que o profeta, que o Messias,
porque eles estão esperando que o Messias venha. Aqueles que não acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. Então, na mesa da ceia, tem um cálice de Elias que ninguém toma, e eles dizem, abre a porta e fala, bem-vindo, Elias. Ou seja, eles estão declarando, nós queremos o Messias, que o Messias se revele, que o Messias venha. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque para eles o Messias viria para tirar o sofrimento de Roma, era uma redenção daquele momento. Eles não pensaram numa redenção muito maior, melhor, do que tirar simplesmente do Império Romano. Era uma redenção da vida deles. Eles não entenderam isso. Então, esse cálice de Elias, ninguém tocava. Guarda isso na mente, que você vai entender o que Jesus fez ali naquele dia. Então, além disso, não que esteja escrito na Bíblia, vocês têm que entender que o que está escrito na Bíblia é que na ceia deveria ter um cordeiro, ervas amargas, é o que tinha lá em Êxodo. E não estava falando ali nem de, na ceia mesmo de Moisés, não está falando nem de suco de uva. O que tinha que ter era o cordeiro para ter o sangue, que foi colocado no umbral da porta, as ervas amargas, o cajado na mão, o vestido, prontidão, e tinha ali, naquele momento, tinha o pão sem fermento. Isso era necessário para celebrar a ceia de Êxodo até Jesus. Mas no decorrer dos anos, fique bem claro para vocês, não está escrito na Bíblia, foi tradição. Os judeus, para que a ceia ficasse mais real, para que eles pudessem, porque é muito importante saber que a Bíblia ela foi transmitida primeiro por uma tradição oral. Pensa na dificuldade de uma tradição oral, porque é só você buscar, estudar, e você vai ver que os registros só foram feitos lá no cativeiro da Babilônia. Então, demorou muito tempo de uma tradição que ia passando de geração para geração. Então, eles acharam mais prático, pastora, introduzir nessa ceia alguns elementos que pudesse ajudar na hora de ensinar a próxima geração. O que eles introduziram? Que fique claro, você não vai encontrar na Bíblia o que eu estou falando. Foi uma forma didática de ensinar para a próxima geração. Mas só que a gente chega em Jesus e a gente vê que Jesus está fazendo com esses elementos extras. Eu vou chegar lá. Então, tinha na mesa dele, eles introduziram, além do cordeiro, das ervas amargas, eles introduziram uma pasta que é feita com nozes, maçã, pera, bate tudo no liquidificador, um pouquinho de mel, fica uma coisa até boa, chama haroset. Então, haroset chama essa pasta. Por que eu estou explicando isso? Só para ensinar uma cultura judaica? Longe de mim isso. É porque Jesus disse para os discípulos, aquele que puser a mão no prato comigo, esse é aquele que vai me trair. E era o haroset. É um haroset. Então, por quê? O haroset é uma tigelinha com essa pasta. Então, para ficar mais prático, porque é uma coisa meio que enjoativa, né? E não é uma coisa assim para você comer, tipo, é um mousse, é para você comer a tua tigelinha inteira. Não. É algo que era só para ensinar. Eles pegam o pão sem fermento, eles fazem um sanduíche. Pega o pão sem fermento, pega um pouquinho do cordeiro, pega um pouquinho da erva amarga. Talvez tenha surgido, porque é difícil de engolir aquilo, aquela erva amarga, é muito amarga. Eu não sei. Mas eles falam. Agora sim, esse haroset, ele é. Ah, sim. Eles falam que esse haroset é para lembrar que um dia eles trabalharam, eles foram muito oprimidos e foram obrigados a fazer argamassa, para fazer os tijolos. Os tijolos, sim. Então, tem o sofrimento, que é as ervas amargas, e o sofrimento dos 430 anos, que são as ervas amargas, e o sofrimento de fazer, naquele momento, quando começou as pragas, antes de começar as pragas, quando Moisés disse, libera o povo, e aí Faraó piorou e disse, vocês estão sem ter o que fazer. Então agora aumentarei. não tem mais a palha.
vocês vão ter que pegar a palha para fazer o tijolo. Então, esse sofrimento que também a tradição oral não está escrito na Bíblia. Você pode me contestar, porque não está escrito na Bíblia. Diz a tradição oral que o período das 10 pragas foi um período de 9 meses. Diz, tá? Diz. Pode ter sido 10 meses, pode ter sido um mês, não faz diferença nenhuma pra gente. Eu digo coisa que não vale a pena discutir. Tem gente que fica discutindo umas coisas que buscando. Qual é o problema de Deus ter feito isso em 9 meses, em 10 meses, em um mês, em uma semana? Ele é tão soberano que se ele quisesse, ele faria tudo isso em um dia. Então, pronto. Então, sem discussão, tá? Então, eles colocaram, eles chamam, é um prato que eles chamam de quiará, e eles colocam o cordeiro, eles colocam o ovo. Ó, inventaram isso. Por que o ovo? Porque o ovo, eu perguntei uma vez, porque o ovo simboliza a vida e simboliza o ciclo, que tem hora, e tem lógica isso. Tem um momento que você está escravo, tem um momento que você está livre, tem um momento que você chora, tem um momento que você vai rir. Eclesiastes capítulo 3. Então, é uma forma, gente, por favor, é uma forma didática de passar para as crianças o que é a Páscoa. Olha, um dia fomos escravos, mas Deus quebrou o cativeiro. Então, o ovo simboliza a vida, o ciclo da vida, de que um dia você está embaixo, mas no outro você está em cima. E o dia que você está em cima, o outro você está embaixo. Você tem que confiar em Deus quando você está em cima, quando você está embaixo. Bom, com o passar do tempo, então eles fazem esse sanduíche. E para ficar prático, como eu disse, essa tigelinha fica entre 2 pessoas. Para não ter desperdício. Então, coloca as 2 pessoas, tipo, a que está à minha direita, a da direita e a da esquerda, elas vão usar a mesma tigelinha para molhar o haroset. Então, por isso que Jesus disse, como ele deu um lugar de honra para Judas, Judas estava sentado do seu lado esquerdo, e a gente vê isso em João capítulo 13, porque você vê que João estava de um lado e Judas do outro. João deitou no peito de Jesus, Judas estava do outro lado. Jesus deu a oportunidade de Judas se arrepender a todo momento, dando lugar de honra, tocando no assunto de traição. Sendo o primeiro. Porque a traição aconteceria, o nome não precisaria ser Judas. Poderia ser Pedro, poderia ser Mateus. As pessoas confundem isso, né? Então, poderia ter acontecido e logo ter arrependimento? Poderia, ele não se arrependeu. Mas, então, o que aconteceu foi isso, sobre o que tinha na mesa. Tudo isso eu estou te provando para a pergunta que você me fez, se foi um dia extra ou foi o dia da Páscoa mesmo. Não, foi o dia e foi o dia principal. Porque o dia principal da Páscoa, você celebra por 7 dias. Mas no dia principal é o dia do Cordeiro, é o dia que você vai fazer essa cerimônia, é o dia que a criança pergunta por 3 vezes para o pai, em momentos diferentes, ela faz a pergunta. Até hoje, assim família de judeu que guarda a Páscoa. Então, da forma tradicional. Então, a criança fala, por que hoje, porque essa noite é diferente de todas as outras noites? Aí o pai, ele tem um livro, eu tenho até tem vários livros, que é o Haggadah, simplesmente é um livro ilustrado relatando as 10 pragas. Poderia pegar a Bíblia. Mas eles têm um livro ilustrado, que fica mais fácil para contar. Então, ali o pai vai contando. Aí, quando dá, assim, tipo, 3 pragas, 4 pragas, aí a criança tem que perguntar de novo. Pai, por que essa noite é diferente das outras? Aí ele continua contando sobre a soberania de Deus, o poder de Deus, as pragas. Aí ele faz a última pergunta. Pai, por que essa noite é diferente das outras? Aí ele relata. Então, por isso que... aí ele chega na 10ª praga e ele fala, por isso que Páscoa é uma noite diferente, porque nós fomos libertos, nós fomos tirados do Egito, etc. e tal. Então, essa era a ceia celebrada por anos e anos, por séculos, até chegar o dia da plenitude, quando Jesus fez a mesma cerimônia, trazendo revelação. Ele pegou... Então... sim, pode perguntar. Então, a Páscoa e o Seder, no caso, a Cena do Senhor, ela foi celebrada no mesmo dia, que foi no último ano de Jesus, diferente
né, no último ano de Jesus, ela foi celebrada de uma maneira diferente, que foi no caso que a gente está falando de João 13. Então, a Páscoa, a cena, ela substitui a Páscoa. Sim. Verdade? Tudo bem com a conexão? Sim, um momentinho ela falhou, mas agora já está bem. Então, tá bom. Escuta. Não, se a ceia substitui a Páscoa, não, a ceia... Sim. A ceia, a partir daquele momento, foi estabelecido para nós uma nova aliança. Nessa nova aliança, ali nasceu algo novo. Porque nós temos a Páscoa como estatuto perpétuo. Uma coisa não remove a outra. Nasceu dentro da Páscoa a revelação da nova aliança, que eu vou contar depois. Com essa revelação da nova aliança, Jesus disse para nós sempre celebrarmos para lembrar dele. Daí surgiu a nossa ceia. Mas não anulou o fato de nós precisarmos celebrar a Páscoa todos os anos, porque, como está escrito, é um estatuto perpétuo. Amém. E Jesus, ele não veio para remover, ele veio para cumprir. Então, ele veio para cumprir a Páscoa, ele é a revelação. Olha, eu cheguei, foi isso que ele falou. O que as pessoas precisam entender é que se ele quisesse remover, ele deixaria bem claro. A partir de hoje, não celebrem mais a Páscoa, porque eu já cumpri e não celebrem mais. Não, ele, pelo contrário, ele trouxe revelação à Páscoa para todos. Do que significaria para nossas vidas hoje. Exato. Sim, interessante. Muito bem, pastora. Então, a gente já entendeu que a Páscoa, a diferença não tem se não foi feita no mesmo dia, e eu creio que aclarou para os nossos discípulos que estão aí ouvindo. Pastora, interessante. Agora, a gente podia acrescentar aquela outra parte que a senhora falou que queria acrescentar, porque eu não sei se o tempo vai dar. Porque nós temos só... Não sei se depois a gente voltaria para continuar, para que a senhora possa dar a outra parte que perdeu. Vamos restaurar o perdido? Restaurar o perdido. Eu até vou marcar com você, depois que eu acabar eu tenho outra. Então, perfeito. Eu tenho já avisando as pessoas, hoje eu vou entrar, e eu preciso ter esse intervalo para preparar algumas coisas. Eu vou entrar às 6 horas com a pastora Ezenete, nesse projeto e eu quero convocar todos nesse projeto de oração, 150 horas de oração, começando o dia 13 de abril. Então, ela vai falar sobre esse projeto e nós já vamos startar orando. E também entra no site www.açãobrasil.net. Nos meus stories tem tudo. E entra lá, se cadastra, escolhe o teu horário, é só 10 minutos. Se você quiser, se você é um intercessor e quer, 10 minutos é pouco, então preenche o teu nome em outros horários. Mas é importante que você coloque ali. Então, vamos lá. Deus deu para ela, são 100, são 100 pessoas a cada 10 minutos orando. Então, é muita gente, tá? E a gente pode participar aqui também. Isso, e depois vocês mandam um vídeo para eu mandar para ela. Nós aqui da Espanha estamos participando. Ela está colocando todo mundo. Hoje, a nossa igreja no Japão já mandou o vídeo, está participando. A nossa igreja lá em Angola também. Mas voltando para a Páscoa, eu tinha te dito que não deu tempo de falar algumas coisas. Mas como a gente entrou na parte da cerimônia, eu gostaria muito que todo mundo pegasse agora a sua Bíblia em Lucas, capítulo 26. Estava procurando aqui meu óculos. Sem óculos eu não sou nada. Assim. Somos duas, então. Lucas, capítulo... 26. Lucas 26. Lucas 26? Lucas 22, aliás, desculpa. Lucas 22. Desculpa, eu estava pensando em Mateus 26 e falei Lucas 26. Depois a gente vai para Mateus 26. Eu já disse, quando eu faço essas coisas, aí vocês veem assim... Olha, quando eu dei aula de gestão emocional, você fala assim, já te vi, pastora, você tem síndrome de pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A tua mente já está lá.
você fala uma coisa e pensou outra, aí Sim. tá tudo desse jeito embolado. É, acontece. Depois eu vou para Mateus 26, aí falei Lucas 26, nem existe. Lucas É verdade. 22. Lucas 22. 22, 15. Aí, Lucas 22, 15. Pastor, eu vou deixar a senhora ler porque a minha Bíblia ela tá em espanhol. Tá. Então, presta atenção no que está escrito aqui, Bíblias em português, você vai encontrar. E disse-lhes Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Tá vendo como ele está bem claro falando de Páscoa? Então, ele está falando dessa cerimônia aqui. O que ele queria? Olha, essa cerimônia vai ser uma cerimônia de revelação. Imagina o impacto. Tudo que Jesus falou, eles estavam esperando, porque afinal de contas, eles já tinham celebrado a ceia com Jesus 2 vezes, né? 3 anos de ministério, essa era a terceira. E com Jesus. E todos os anos Jesus fazia normal. Ele ia, aí falava, vai, pega o cordeiro, vamos lá, vamos comer o cordeiro, as ervas amargas, faz o haroset, vamos celebrar, vamos ler, vamos cantar, faz parte cantar também. Você vê que está escrito que Jesus, quando acabou, ele se levantou. Uma das músicas que se cantava, são vários, são salmos. Uma das músicas que se cantava em Páscoa e que ainda se canta é o Salmo 118. E o Salmo 118 fala ali, salva no Senhor. Olha só a música. Eu só fico pensando assim, né? Porque eu não consigo ler a Bíblia rápido desse jeito. Eu leio com todas as informações. Isso é bem típico de quem ensina. Então eu leio com quem gosta. Livro, quem gosta dos livros. Então eu leio com um livro de história do meu lado, com um livro de geografia, com o livro de informação sobre os usos e costumes. Então eu fiquei muito curiosa de saber o que Jesus estava cantando. Eu também sou assim, bem curiosa. Então eu fui atrás. Como é que eu vou saber o que Jesus cantou? Ué, estudando como é que era celebrada a Páscoa. Aí eu fui atrás de quem celebra a Páscoa. Qual é a música? Qual é a música que vocês cantam? E aí eu cheguei até o Salmo 118 e eu fico imaginando Jesus, a própria salvação, ele que é o nosso resgate, cantando a música, ensinando para eles a música. Canta aí, salva no Senhor, faze-nos prosperar. É inacreditável, né? Então, lindo. Todos esses detalhes são importantes. Eles celebraram comum, só que nessa ele ia trazer a revelação. Uma das revelações, olha o que está escrito aqui no versículo 17, e tomando um cálice. Quando eu escrevo significa o quê? O que vem na tua mente? Que tem mais de um? Sim. Se eu pegar um cálice, se tiver só um cálice, eu vou dizer, Jesus pegou o cálice. Agora, se eu falar que Jesus pegou um cálice, isso significa que tem mais de um. É aquilo que eu falei. É aquele quinto. Não, ainda não. Mas neste momento, ele já começa a chocar, exatamente. Ele já começa a chocar aí. Porque o cálice de Elias ninguém toca. O cálice de Elias é quando o Messias vier. E ele fez algo mais chocante. Ele não só tocou no cálice de Elias, e você vê Elias dizendo que nos últimos dias o espírito de Elias, então é isso que eles aguardam, o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? Eles aguardam aquele que vai ser o Messias. Eles não sabem exatamente se eles, na cabeça deles, pode ser até o próprio Elias, porque não seria quebrar um princípio, porque Elias foi arrebatado. Então, Elias não é um morto que voltaria. Então, Elias, na cabeça deles, ou é alguém com a unção de Elias, um Messias, mas um Messias sobrenatural, que faz sinais, prodígios, maravilhas, não humilde do jeito que Jesus entrou. Só que eles esqueceram do texto de Miqueias, eles esqueceram do texto de Zacarias, quando fala dessa humildade de Jesus. Eles, assim, anularam isso da cabeça. Mas, quando ele pega aquele cálice, os discípulos já ficam assim, hoje ele está diferente. Por que ele pegou esse cálice? Aí ele faz algo pior na cabeça dos discípulos. O cálice que ninguém pode tomar, tudo bem, eles já acreditavam que Jesus é o Filho do Deus vivo, tá bom. Então ele vai ensinar alguma coisa pra gente. É chocante ver isso, mas vamos ver. Agora, ele deu o mesmo cálice para todo mundo beber. Como é que não pode ninguém beber? Como é que vai beber? Então ele estava mostrando que era um novo tempo, que ele tinha chegado
para literalmente rasgar o véu, para nos introduzir em algo que nós não conhecíamos. Salvação é algo, gente, muito profundo, muito sério. Então, ele estava mostrando que essa nova aliança nos dá direitos que nossa mente, nossa pequena mente, medíocremente, não consegue entender. Você cita que nós, porque o véu foi rasgado e agora eu posso ir do outro lado, buscar socorro além do véu, buscar socorro em tempo oportuno. Às vezes você fala decorado, você não tem a dimensão do que significa isso. E os discípulos ficaram chocados com Jesus pegando um cálice, que é justamente o cálice de Elias, que não era tocado, e ainda mais dar desse cálice para todos. Para todos. O choque não parou por aí. Foi quando ele pegou, olha aqui, vamos lá. Então vamos continuar lendo. E aí ele pegou um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pronto, você lê muito rápido, não sabe que isso foi um choque para os discípulos. Eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que eu venha o reino de Deus. Versículo 19, grifa aí na tua Bíblia. Esse é o momento do choque número 2 dos discípulos. Porque aqui está escrito, e tomando, o que está escrito aí? Em espanhol. O pão. El pan. No seu e tomou el pan, aqui disse, falando em espanhol, e logo vou traduzir em português. E tomou el pan e deu graças, ou seja, tomou o pão e agradeceu. Na sua tradução está o pão. Na minha tradução está um pão. E é o mais próximo do original. Sim. Por quê? Porque o original foi escrito em grego e quando você vai ler, vai traduzir do grego, a tradução mais próxima pegou um pão. Por que um pão? Porque eles pegavam 3 pães. O pão, dia da Páscoa, ele se chama matzá. Isso é a indústria. Pode ser um pão sem fermento, mas para ficar mais prático, hoje você compra uma caixa de matzá e os judeus, e quando eu morava em São Paulo, eu comprava, primeiro porque eu gosto de matzá, gosto mesmo, não tem gosto de nada, mas eu gosto. E é bem fininho, tipo aquele biscoito que não tem gosto de nada, mas eu gosto. Então, ele é bem fininho, tipo em São Paulo a gente fala bolacha, né? Tipo uma bolacha mesmo. E ali eles colocavam, tanto que se você for em uma loja que vende coisas para celebrar a ceia, você vai encontrar um saquinho de tecido onde você coloca os 3 pães. Porque em determinado momento da cerimônia, o pai ou a pessoa, o chefe da família, ele pega aqueles 3 pães e ele pega na mão. Mas ele não vai pegar os 3 pães. Todo judeu sabe que aqueles 3 pães, ele significa Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. O início da história dos judeus. Inclusive, quando eu fui ensinar sobre esse assunto, eu estava no cenáculo lá em Jerusalém e tinha um judeu que nos encontrou no Jardim do Túmulo. Eu já aviso aos alunos, que hoje é uma live de estudo, então já aviso aos alunos e à pastora, que se a gente for cortado, eu volto para concluir o assunto. Não vai dar para ir para outro assunto, mas eu volto para fazer a conclusão dos pães, tá bom? Então, porque eu vou contar uma pequena história, então pode ser que coma o tempo do pão e eu volto. Mas é importante. Eu estava ensinando no Jardim do Túmulo e um inglês, ele me ouviu e ele perguntou para uma pessoa da nossa caravana se ele podia sentar e ouvir. Que ele não era cristão, mas que ele queria ouvir. Ela falou, claro, com certeza, só que ela está falando português. E ele perguntou em inglês, né? Ele falou, mas eu falo português porque eu trabalhei no Brasil. Eu estou entendendo o que ela está falando. Eu só quero saber se eu posso me juntar ao grupo. E a pessoa falou, claro, com certeza. E ele sentou. Quando eu acabei de ensinar ali no Jardim do Túmulo, ele me fez uma pergunta. Aonde você vai amanhã? Eu falei, aonde você vai ensinar? Eu falei assim, olha, amanhã está no roteiro o Getsemane e o Cenáculo, e falei outros lugares, Cidade de Davi, falei outros lugares para ele.
Eu poderia me juntar à caravana? Eu sou professor, aí ele falou que ele era arqueólogo, que ele era professor da Universidade de Londres, que ele era judeu, Uau. e que ele ficou muito impactado e que ele queria aprender mais. Mas ele deixou bem claro, mas olha, eu não sou convertido, tá? Eu não aceito Jesus como Messias. Eu falei, sem problema. Mas se ele estava querendo ouvir... Gente, onde eu vou falar, não. Ouvir? No Jardim do Túmulo. Falando de quem? Ué, eu não estava falando de Abraão no Jardim do Túmulo. Uau, isso é lindo, pastora. Isso é muito lindo. Se ele quis ouvir, eu falei sim. Nós somos amigos até hoje. Ele vem, geralmente, quando é Páscoa, ele vem aqui para o Brasil para celebrar com a gente, o David. Uau, que legal. Aí o David, mas o melhor está por acontecer. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu falei, eu acho que o David é conversa fiada. Não é possível que um cara desse vai amanhã. E eu falei para ele, ó, 7 horas da manhã eu tô no ônibus. E ele falou assim, mas eu tô antes de 7 horas. Porque a gente o pessoal daqui é muito pontual, pastor. Eles aqui, quando eles querem, eles dão uma palavra, eles não falam, não falham de jeito nenhum. Ainda mais londrino. Aí, todo europeu é assim. Só que ele não apareceu. Aí não? Não, então, eu falei, eu sabia que o David não viria, né? Mas eu que achava, ele não apareceu no café da manhã. Quando eu chego, ele tá sentado dentro do ônibus. Eita! Aí ele grudou do meu lado. Tá bom, fui pro Getsemane. Sabe o que aconteceu no Getsemane? No Getsemane, ele se arrependeu? Não, no Getsemane, eu e meu óculos saindo. No Getsemane ele dormiu. E as pessoas ficaram olhando para ele. E eu falei assim, por que vocês estão se distraindo? Foi aqui que os discípulos de Jesus dormiram. Vocês não estão percebendo que é resistência? Continua prestando atenção na palavra. Se você quer orar pelo David, olha, ele estava dormindo que tão forte. E ele nem acordou. E eu falando dele. Ó, gente, se vocês quiserem, vocês orem. Mas presta atenção no que eu estou ensinando. Esquece o David. O David é assunto de Deus. E literalmente todo mundo esqueceu do David. E eu ali ensinando, todo mundo mergulhou no que eu estava ensinando. De repente, a pastora Suelen, a nossa pastora no Japão, ela estava nessa caravana, ela tem uma voz extraordinária. Ela começou a cantar a música do Leonardo Gonçalves, o Getsemane, a capela. Gente, quando essa mulher começou a cantar a capela, eu lá vou lembrar de David, eu mergulhei em Deus, né? Assim como todo mundo. Só que quando eu abri meu olho, quem é que está de joelho chorando? David. O David. O que estava dormindo. O que estava dormindo. Aí o David, ele saiu de lá. Eu nem toquei no assunto. Eu queria deixar ele com Deus. Talvez eu pudesse ir se eu falasse, aceitou Jesus, não sei o quê. Eu fiz de conta que eu nem vi. Eu falei... É muito importante. Por deixar ele livre. Eu falei, é um processo. Para eles é um processo. Eu falei, David, você vai continuar com a gente? Ele falou, é lógico. Aí ele falou, para onde você vai agora? Eu falei, agora eu vou para o cenáculo. Quando eu entrei no cenáculo, é para falar disso. Quando eu entrei no cenáculo, cada vez eu ensino alguma coisa no cenáculo. Eu nunca repito o que eu ensino. Cada caravana eu ensino uma coisa. Só que nessa caravana, Deus falou no meu coração, fale sobre os 3 pães, que é o que eu vou falar agora. Eu falei, cara, por que eu vou falar? Aí eu, meio que fiquei. Eu tinha uma coisa que eu queria falar. Naira, eu queria falar no cenáculo outra coisa. E Deus falou, fale dos 3 pães. Eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou discutir com Deus. Eu acho que para o grupo seria melhor outra palavra, mas o Senhor o Senhor, é soberano, então tudo bem. Quando eu comecei a falar dos 3 pães, ele estava um pouco distanciado, ele começou a se aproximar. Quando eu vejo, o David está completamente rendido. E quando eu acabei de falar, o David falou assim para mim, Naira, desde a minha infância eu celebro a Páscoa. Eu nunca tinha entendido que o verdadeiro sentido da Páscoa não é Abraão, Isaac e Jacó. É o que você é é Jesus. E ali ele se rendeu a Jesus.
Que lindo, pastora. A senhora está falando, eu estou me arrepiando todinha. Não sei quem está escutando, se está sentindo o que eu estou sentindo, mas isso é o sobrenatural de Deus, né? Que lindo. Continua. Natural. E dali surgiu uma linda amizade. Muitas vezes que eu fui para Israel, eu vou todo ano. Então, muitos grupos ele vai. Avisa a gente, pastora, quando a senhora ir. Eu vou na primeira semana de novembro. Aí, então vou me organizar. Eu deveria ter ido dia 5 de março. No dia da viagem, fechou tudo e de mala pronta, eu não pude ir. Então, ficou para a primeira semana de novembro. E a partir desse momento, o David, ou ele, quando eu estou em Israel, a gente se encontra, ou ele vem para o Brasil. Ele veio o ano passado de novo, ele vem todos os anos. Isso que eu estou contando para você faz bem uns 8, 9 anos que aconteceu isso. E o David continua toda Páscoa, ele entra comigo em contato de alguma forma. Ou vem para o Brasil, ou a gente se encontra lá, ou ele me liga, né, para a gente celebrar a Páscoa. Foi muito lindo que a primeira Páscoa veio... Quanto tempo tem isso, pastora? Foi o ano passado? 8 anos, mais ou menos. 8 anos. E eu falei para ele, David, eu queria que você orasse na Páscoa. Eu falei, ore em hebraico pra gente. Aí ele começou a participar da Páscoa. E teve uma vez que ele veio fora da Páscoa. Foi muito interessante, pastor. Foi quando começou atentados em Londres, né? Lembra desse momento dos atentados em Londres? Ele apareceu aqui. Aí ele chegou na igreja e ele me ligou, Naira, você vai estar na igreja? Eu falei, vou lá para a igreja, eu estou aqui no Brasil. Eu falei, que legal, David. Aí ele foi lá, aí ele entrou na sala e ele falou o seguinte, fala para mim sobre os últimos dias. Eu falei, como assim? Estava desesperado. Porque eu te ouvi lá falando, lá em Israel, eu sei que o que está acontecendo em Londres, o que está acontecendo no mundo tem a ver com isso. Me fala as coisas, porque eu estou ali, eu tô no centro de tudo, me fala. Quais são as coisas que a Bíblia fala sobre os últimos dias? Gente, ele saiu de Londres para o Brasil para ouvir, a sede dele é muito grande. Então, isso falta, né, em muitas pessoas hoje em dia, do que a senhora está falando. Antes da senhora falar essa frase, a sede dele, ele saiu de Londres, eu já estava aqui pensando, nossa, como é que pode, né? Ele sai durante 8 anos sempre de Londres, daqui para ir para o Brasil, para celebrar a Páscoa com vocês. Olha como é que é impactante, como ele recebeu a palavra, né, de Deus através da senhora, então isso ficou marcado na vida dele. E ele não mede esforço, nem tempo, nem dinheiro, nada para ir e outra vez escutar, né, porque a referência dele é a senhora. Não que toda Páscoa, assim, de todo esse tempo para o Brasil, ele veio 4 vezes. Ou ele encontra lá em Israel, entendeu? Ou é uma coisa ou é outra. Mas sim, entendi. Não, mas imagina, né? Mas ele congrega aqui em Londres, não? Não, ele não... Assim, ele tem sede de saber, mas ele não se adaptou por ele ser judeu. Quando ele entra numa igreja, as pessoas não têm esse entendimento e querem que ele se converta no sentido de não mais ser judeu. Ele continua sendo judeu, só que ele aceita agora Jesus como Senhor. Jesus. Que é assunto para outro momento, mas as pessoas querem agredir, tirar coisas que não tem que tirar. Nós não precisamos fazer, não é ritual, não é religiosidade, mas tem coisas na essência deles que não vai mudar. E isso é entre eles e Jesus. E quando eles se sentem agredidos, assim, é o que ele diz, na minha igreja, ele se sente à vontade, ele não se sente agredido. Em outras, ele se sente agredido. Isso é história para outra live. Mas, então, aqui, vamos voltar para Lucas. Para Lucas. Então, tomando, versículo 19, para quem está acompanhando, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Isso você lê de cor e sem impacto nenhum na sua vida. Ah, tem impacto, tá bom, mas na vida do judeu tem mais. Como eu disse, esse é um momento que faz parte da cerimônia, e o David, ele fez isso desde a infância. Então, aqueles 3 pães que o pai ou o responsável da família levanta, ele diz, esse é Abraão, Isaac e Jacó.
Essa é a nossa história, patriarcas. O pai pega o pão do meio. Se é Abraão, quem é o segundo? Quem é o meio? Se o primeiro é Abraão, o pão de cima é Abraão, o pão de baixo Abraão, Isaac. Quem é o pão do meio? Ah, o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro Abraão, segundo Isaac, terceiro Jacó. Então, ele pega o pão do meio, ele parte o pão do meio, que é o pão de Isaac. Eles chamam que é o pão de Isaac. Eles partem o pão do meio e eles chamam metade daquele pão do meio que eles partem. Aí entra um tipo de uma superstição, né? Que aí é uma coisa de homem, de tradição, que isso é o lado ruim da tradição. Eles têm tanta certeza que aquele pão tem poder, aquele pão de Isaac, que eles comem ou eles guardam, tipo mais ou menos assim, de tanto que eles têm certeza que aquele pedaço tem poder. A outra metade, eles chamam de afikoman. E eles escondem. E a criança, geralmente, é que vai buscar o afikoman. O afikoman representando, assim, o Messias, a ansiedade de encontrar o encontro do Messias. Então, o afikoman é o presente que eles tanto desejam, que é o Messias. Agora, Jesus desconstrói tudo. Ele pega o pão do meio e não fala que é Isaac. Ele está falando a revelação. Gente, não foi Isaac que morreu, sou eu que vou morrer. Claro. Sou eu. Foi de mim que o pai falou com Abraão. Então, ó, ele ignora o pão de Isaac. Então, nesse momento, ele estava falando para os discípulos, gente, não é Isaac, não sou eu sou o filho do Deus vivo. Abraão viu o meu dia e se alegrou, como está escrito em João capítulo 8. Então, o Isaac não foi sacrificado, eu vou ser. Então, eu sou. Por isso que vocês na sua ignorância, assim, vocês sabem que esse pão tem poder, porque eu tenho poder, é o meu corpo que partido. E o corpo partido, como está escrito em Isaías, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Por isso que eles creem que aquele pão de Isaac tem poder para curar. Eles creem nisso. Claro. Por quê? Porque ele só não tem a revelação de que não é Isaac, mas que é Jesus. Que é Jesus. E pelas pisaduras dele, nós somos curados.